Atenção, meu povo querido, para a reportagem do dia. Todos os dias surgem novas vítimas da quadrilha que sequestrava e assaltava famílias coreanas, principalmente na saída aqui do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Uma nova investigação mostra que o grupo praticou mais de 100 ataques. Novas imagens acabam de me chegar. Põe no ar, por favor, as imagens. Você vai vendo comigo. Você vai ver que as câmeras de segurança flagraram exatamente como esses bandidos agiam, com violência e abordando de uma hora para outra essas famílias, esses passageiros que chegavam em São Paulo e acessavam as avenidas que levam até o aeroporto de Guarulhos. No saguão do aeroporto mais movimentado da América Latina, este homem parece apenas esperar alguém que está prestes a desembarcar. Olha o celular, não chama a atenção. Mas ele faz parte de uma quadrilha especializada em roubos, que teria cometido pelo menos 130 crimes na região do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Uma denúncia levou a polícia até a prisão dos 3 primeiros suspeitos. Eles estavam reunidos em um bar na zona leste de São Paulo. De acordo com informações recebidas pelos policiais, o objetivo do encontro era planejar mais um crime. O quarto integrante foi preso em casa na mesma região. A pista foi um carro roubado. A quadrilha foi descoberta depois do sequestro da família de um executivo coreano. É uma quadrilha que se especializou a assaltar no aeroporto, principalmente os voos que vêm da Coreia do Sul e o voo do Japão. Porque eles acham que esse pessoal não gosta muito de fazer queixa, e não conhece muito as leis, as viaturas como são. O engenheiro mecânico Jinhan esperava pela família que ia voltar de uma viagem à Coreia do Sul. Depois do desembarque, eles seguiram para casa em Campinas, no interior de São Paulo, quando foram abordados por assaltantes disfarçados de policiais. Enquanto o executivo conversava com um dos falsos agentes, o outro assaltante subiu no veículo da vítima e arrancou. Dentro do carro estavam a mulher de Jinhan e seus 2 filhos. A quadrilha usava um aplicativo de celular para descobrir os horários de voos que chegam de países asiáticos. O escolhido era aquele que ostentava o maior número de bagagens normalmente de marca, malas que chamavam mais a atenção. Se eram famílias que estavam acompanhadas de crianças, melhor ainda, porque isso dificultava a reação. Aqui, o criminoso aparece ora falando, ora digitando no celular. Ele se afasta do ângulo da câmera. Logo em seguida, a família que iria virar refém desembarca. Primeiro a mãe, que empurra um carrinho com 3 malas grandes. Ela fala com o marido pelo telefone, para e espera as crianças, que logo aparecem com outras 2 malas. Durante a abordagem, o engenheiro coreano reagiu e não foi levado junto com a família. O executivo procurou a polícia, enquanto os ladrões abandonaram a mulher e as crianças dele em uma rodovia. Eles ficaram com as 3 malas que estavam no carro. A família foi encontrada pela polícia pouco tempo depois. O encontro do pai com os filhos e a mulher foi registrado pelos policiais. Dois presos pelo roubo à família coreana foram reconhecidos por um casal de comerciantes. Eles tiveram um prejuízo de mais de R$35 mil. O dano emocional foi ainda maior. Minha vida jamais vai ser a mesma depois disso, sabe, de ter tido esse encontro com eles, né? Tudo começou neste shopping, às margens da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Em comum, a origem asiática das vítimas. A ação é sempre a mesma. Olheiros do bando monitoram os clientes e miram os carros mais luxuosos. Foi o que aconteceu com o comerciante descendente de japoneses, quando voltava para casa.
No meio do caminho, ele parou o veículo diante do cerco dos falsos policiais, que usavam uma sirene no capô do carro como se fosse uma viatura. Quando chegou perto, meu marido já viu que não era polícia. Meu marido desceu do carro e falou assim, pode levar o carro, né? Pode levar. Meu marido ficou com as mãos para cima e falou, pode levar o carro. Aí ele falou, não, pode entrar dentro do carro. O comerciante foi mantido refém e obrigado a sacar dinheiro em vários caixas eletrônicos. E depois, ainda seguiram para a casa da vítima. Eles pareciam ser bem profissionais, já está tranquilo fazendo isso mesmo. Os 5 ladrões estavam armados. Eles fugiram com joias, eletrodomésticos e dinheiro. Então, nesse caso, não se trata de bagagem, sim carros que chamam mais a atenção, principalmente carros importados, novos, que dão a entender que a vítima tenha algum dinheiro em sua conta bancária. As investigações continuam. Para a polícia, a colaboração das testemunhas é fundamental para prender toda a quadrilha. Para as vítimas, lidar com o trauma é a parte mais difícil. Quem teve sua família de refém sabe que o medo que você tem não é de perder nenhuma joia naquele momento, é só de perder alguém da família.